Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é Eiji Kojima e é um prazer nós estarmos mais uma vez, mais uma terça-feira, compartilhando a palavra de Deus, trazendo algo que venha enriquecer a nossa vida espiritual, que venha fortalecer e edificar a nossa fé. E de imediato eu gostaria de fazer uma leitura da palavra de Deus, do livro de Gálatas, capítulo 5, e apenas um versículo, o versículo 17, que diz o seguinte: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Nós sabemos que na nossa vida, na nossa caminhada, muitas coisas, muitas situações podem acontecer de modo a nos atrapalhar, de modo a fazer com que fiquemos talvez parados, não consigamos sair do lugar. São situações que podem acontecer na nossa vida que podem fazer com que ficamos talvez desanimados, entristecidos. Às vezes até mesmo perdemos a nossa fé. E inúmeras são, então, as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos na nossa vida e na nossa caminhada. Mas há algo que atrapalha muitas pessoas e atinge de uma maneira geral, que é o medo. O medo é algo que desde a nossa infância pode nos atrapalhar e nos atrapalha a cada um de nós. Talvez lá na nossa infância nós sofríamos com medo do escuro, o medo de ficar sozinho. Lá na nossa infância nós ficamos com medo de perder os nossos pais, medo de ficar na escola sozinho, longe dos nossos pais, longe da nossa casa, da nossa família. E o medo ele é algo que nos acompanha e nós sabemos que o medo ele pode atingir as pessoas de várias maneiras, talvez um pouco mais fraca, talvez de uma forma mediana ou até mesmo mais forte. Mas o medo, nós concordamos que ele vai interferir e muito na vida de todas as pessoas. E talvez o medo pode fazer com que a pessoa, mesmo estando apta, mesmo sabendo, ela não consiga ser aprovada num vestibular, porque em razão daquela circunstância, daquele momento que envolve fazer uma prova, fazer um vestibular, mesmo a pessoa estando preparada, talvez o medo faça com que ela não consiga a sua aprovação. Talvez o medo de realizar o exame prático para tirar uma habilitação, mesmo sabendo já dirigir, mesmo tendo experiência em dirigir um veículo, mas no dia daquele exame, no exame prático, em razão do medo de algo que aflige a pessoa e algo que ela não consegue ter controle sobre aquilo, pode fazer com que ela seja reprovada naquele exame prático para tirar a habilitação. Ou talvez o medo pode atingir uma pessoa de tal maneira, tão grande, tão forte, que a pessoa ela fica paralisada, ela fica sem reação, ela não sabe o que fazer, não sabe como agir. E o medo pode fazer até mesmo uma pessoa perder o amor da sua vida, porque ela tem medo de se declarar, tem medo de chegar até aquela pessoa e abrir o coração para aquela pessoa, então dizer que ela quer constituir uma família com aquela pessoa, que ela tem a intenção de viver, passar o resto da sua vida com aquela pessoa, e talvez o medo pode ter feito alguém perder até mesmo o amor da sua vida, porque o medo atingiu ela de tal maneira que a paralisou, que deixou sem reação, que ela não deixou o tempo passar. O medo fez com que ela parasse no tempo e ela não teve reação nenhuma. Mas nós sabemos também que algo muito, talvez mais difícil que simplesmente o medo, mas algo que atrapalha também muitas pessoas, que é o medo de perder o controle da situação. O medo de não ter
nas suas mãos o controle da sua vida, o medo de perder a direção de conduzir a sua própria vida. E algo que talvez seja mais terrível que simplesmente o medo, então, é o medo de perder o controle da situação. E nós vemos na nossa vida isso muito, muito facilmente. Cada um de nós, nós nos sentimos confortáveis, nós nos sentimos melhor, nós nos sentimos à vontade quando nós temos o controle da situação, seja o controle da situação da nossa própria vida, quando nós podemos decidir o que fazer, quando nós sabemos o que não vamos fazer, então o que vamos fazer, as consequências que aquilo vai proporcionar. Então nós, quando temos aparentemente o controle da situação da nossa vida, então é algo que nos faz ficar mais tranquilos, ficar mais relaxados. Mas na nossa caminhada cristã, vão surgir momentos que as situações que nos cercam, as circunstâncias da vida, os problemas, as provações que nós vamos enfrentar durante a nossa caminhada, há momentos que nós não vamos ter o controle da situação. Há momentos que nós vamos passar que nós não vamos poder fazer nada. Que por mais que tenhamos talvez o conhecimento, talvez o estudo, talvez tenhamos o dinheiro, talvez tenhamos influência, conhecemos pessoas, mas nós vamos chegar em uma determinada situação em que nada disso vai resolver, porque nós vamos perder o controle, porque nós não vamos estar no controle da nossa vida, da situação, daquilo que está acontecendo. E hoje, quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a sociedade de uma maneira geral, nós vamos ver isso nitidamente, que hoje é um momento em que nós nos sentimos talvez impotentes, nós não conseguimos fazer nada, nós não podemos fazer nada, porque nada que nós façamos com as nossas habilidades, com o nosso conhecimento, com aquilo que temos, vai poder mudar a situação, vai poder fazer com que as coisas comecem a caminhar, ou que as coisas melhorem. E nós devemos entender que nesses momentos, quem está na condução, quem está cuidando de tudo, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E quando nós olhamos para uma situação como essa que eu descrevi para vocês agora, nós devemos levar isso para o contexto também espiritual da nossa vida. Então nós vamos entender que na nossa vida nós temos, como seres humanos, a nossa natureza humana, portanto a nossa natureza caída, pecaminosa, a nossa natureza adâmica, que em razão do pecado que nos distanciou de Deus, essa natureza ela nos afasta completamente do Senhor Deus. Mas nós devemos entender também que espiritualmente, então, a partir do momento que recebemos ao Senhor Jesus, a partir do momento que temos o nosso Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, o Espírito Santo começa a fazer parte da nossa vida e, teoricamente, deveria assim acontecer. O Espírito Santo, a partir desse momento, ele deve conduzir a nossa vida, ele deve estar na direção, no controle, na condução da nossa vida. Então, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, em outras palavras, o que deve acontecer é: a minha vida agora não está mais no meu controle. A minha vida agora não está mais na condução daquilo que eu acho que devo fazer. A sua vida, da mesma forma, ela não está mais no seu controle. A sua vida não deve estar mais na direção daquilo que você acha, aquilo que você não acha, porque a partir do momento que nós decidimos aceitar ao Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus é que deve estar no controle, na direção da minha vida e da nossa vida. Então, esses momentos que nós enfrentamos, nada mais, nada menos serve para que nós venhamos a nos lembrar, que talvez com o tempo a gente acaba esquecendo, que a condução da nossa vida, o direcionamento da nossa vida deve estar 100% na inspiração do Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos esse versículo aqui de Gálatas, capítulo 5, versículo 17,
ele vai relatar justamente isso. Que na nossa vida há uma constante luta, que na nossa vida são duas coisas que estão em constante oposição, que é a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana e é a questão do espírito. Essa luta constante que existe na minha vida e na sua vida e que nós devemos fazer com que o Espírito de Deus vença sobre a nossa vida. Então, quando nós enfrentamos situações como essa que nós vivemos hoje, nós devemos fazer o quê? Entregar a nossa vida no inteiro controle do Senhor. Nós devemos reconhecer que, Senhor, eu não posso fazer nada. Senhor Jesus, numa situação como essa, nessa questão da calamidade da saúde pública, nessa questão dessa pandemia, nessa questão até mesmo de uma eventual crise financeira, uma crise econômica que o país, que o mundo vai enfrentar, ou talvez já está enfrentando, eu não posso fazer nada, nós não podemos fazer nada, mas a única coisa que eu posso fazer, que nós podemos fazer e que nós temos a certeza que vai fazer a diferença, é fazer o quê? Entregar a nossa vida completamente na direção do Espírito Santo de Deus. Então, hoje é o momento de nós nos conscientizar, talvez até relembrar que nós não temos condição de fazer nada. Quando nós olhamos para tudo o que está acontecendo, literalmente nós não podemos fazer nada, porque nós somos seres limitados, nós somos seres impotentes diante dessa circunstância. Mas algo que nós devemos ter a certeza é que o Deus a qual nós cremos, o Deus que está dentro de mim, que está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele é o Todo-Poderoso, ele pode realizar e fazer qualquer coisa. E se nós verdadeiramente entregarmos a nossa vida ao Senhor, se nós verdadeiramente nessa constante luta deixar que o Espírito vença sobre a nossa carne, nós vamos ter então a certeza que o Espírito Santo de Deus vai conduzir a nossa vida pelo caminho ao qual Deus designou para cada um de nós. Numa situação como nós enfrentamos hoje, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, serve para exercitar a musculatura da nossa fé. Esse é o momento de nós verdadeiramente demonstrarmos aonde está a nossa confiança, nós demonstrarmos aonde realmente está a nossa esperança e a nossa fé. E se verdadeiramente a nossa fé está em Deus, se verdadeiramente a nossa confiança, a nossa esperança está em Deus, então nós não vamos ter problema, nós não vamos ficar com medo ou vamos ficar decepcionados de entregar o controle, a direção da nossa vida ao Senhor. Então que hoje nós estaremos logo mais fazendo a oração, nós estaremos orando junto, que você possa verdadeiramente falar: Senhor, eu quero entregar a minha vida totalmente ao Senhor. Porque muitas das vezes nós oramos, nós falamos apenas de boca para fora que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, que a nossa vida está no controle, na direção do nosso Deus, mas no momento da prática, no momento da nossa vivência diária com Deus, nós temos medo, nós não queremos entregar a nossa vida, o controle da nossa vida verdadeiramente ao Senhor. E quando nós, então, tomamos esse passo de entregar a nossa vida, entregar o nosso coração ao Senhor verdadeiramente, você pode ter certeza, nós podemos ter a certeza que o melhor que está reservado para nós vai ser feito, porque o Senhor Jesus, ele tem o melhor para cada um de nós, porque o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou lá na cruz do Calvário não foi à toa, o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou, o alto preço, que foi o preço do seu precioso sangue vertido naquela cruz, não foi para que nós tivéssemos uma mínima coisa, ou não, é para nós atingirmos o melhor de Deus para cada um de nós, mas para que isso aconteça, nós devemos ter essa confiança de entregar o controle da nossa vida ao Senhor, de nessa luta constante, nessa luta diária que existe entre a carne e o Espírito, nós deixamos o Espírito vencer, porque se isso acontecer, eu tenho certeza que o melhor de Deus vai vir sobre cada um de nós. Amém? Você pode crer nisso? Então feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos estar orando juntos ao Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor. Talvez você estava com medo, talvez você estava angustiado, talvez você não tinha essa tranquilidade de poder realmente entregar sua vida ao Senhor, mas que a partir de hoje, a partir desse momento, você fale: Senhor, eu preciso da sua ajuda, Espírito Santo me ajuda, eu quero verdadeiramente entregar a minha vida, o controle da minha vida ao Senhor. Vamos orar então. Senhor Jesus, Deus poderoso, primeiramente nós te agradecemos
por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, por mais uma oportunidade de nós estarmos na Tua presença, Senhor. Como diz a Tua palavra, nós Te louvamos porque as Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. E se não fosse pelas Tuas misericórdias, certamente nós já teríamos sido consumidos. Mas se nós ainda estamos aqui, Senhor, se nós ainda estamos aqui, Senhor, com saúde, com vida, é porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Mas nós queremos mais, nós queremos muito mais do Senhor, Pai. Nós queremos chegar ao ponto de verdadeiramente entregar toda a nossa vida ao Senhor, de entregar o controle, a direção da nossa vida, da nossa caminhada ao Senhor, porque nós reconhecemos, Deus, nós reconhecemos, Senhor Jesus, que nós não temos condição nenhuma, nós não podemos fazer nada diante de tudo que tem acontecido. Nós somos seres limitados, pequeninos, impotentes diante da sua grandiosa e poderosa mão. Então, neste momento, nós reconhecemos que precisamos do Senhor e mais, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Então, Senhor Deus, nesse momento, cada um de nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Nós entregamos 100% o controle da nossa vida ao Senhor. Toma conta, Senhor Deus, das nossas vidas. Toma conta, Senhor Deus, da vida dos seus filhos e das suas filhas, ó Pai. Que nós não venhamos estar fazendo simplesmente a nossa vontade ou aquilo que queremos fazer, mas que na nossa vida esteja se cumprindo somente a sua vontade, como diz a tua palavra, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor Jesus Cristo, então ajuda cada um dos teus filhos, ajuda cada uma das tuas filhas, ó Pai, a entregar as suas vidas integralmente ao Senhor, entregar a nossa família, a nossa casa, Senhor Deus, a Ti. Entregar, Senhor Deus, a nossa vida profissional, o nosso trabalho, as nossas finanças, as nossas contas, ó Pai, entregarmos tudo ao Senhor, porque nós reconhecemos, Pai, que se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não for conosco, nada podemos fazer, Pai. Então entregamos as nossas vidas ao Senhor, entregamos, Senhor Deus, a nossa saúde ao Senhor, entregamos a nossa casa, a nossa família ao Senhor. Toma conta, Senhor Deus, toma conta de tudo que temos, de tudo que somos, porque temos a certeza que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Senhor Jesus, honra a fé, honra a oração, o clamor da tua igreja, dos teus filhos que também estão nesta campanha, Senhor Deus, às terças-feiras, pedindo algo para si, para alguém, para um querido, para um familiar, Senhor Deus, que o Senhor vai estar abençoando, honrando a fé e concedendo a bênção, a vitória, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmãos, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e orando juntos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nas redes sociais e também compartilhar, né, se Deus falou ao seu coração, se Deus realmente ministrou ao seu coração, que você esteja compartilhando, porque eu tenho a certeza que essa mensagem também vai chegar até o coração de alguém. Bom, Deus abençoe a todos, um grande abraço.